Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Como o cristão deveria tratar a política? Há diversas ações e reações a respeito disso. Alguns consideram a política como um demônio. Outros terminam se envolvendo de forma indevida com ela. Alguns, São Maria vai com as outras, seguindo o mesmo fluxo das multidões, e então gritando, apoiando, recusando aqueles que as multidões também aceitam ou recusam. Outros vão reagindo a tudo e todos, como se nada pudesse servir aos propósitos do Criador, Senhor de toda a terra. Como deveríamos tratar a política? Esse é um assunto importante. Afinal das contas, pensando em termos práticos, quem não está envolvido com a política? Em que sentido digo isso? No fato de que todos nós estamos em um país em que ele tem uma política, ele é administrado politicamente. Então, como nós deveríamos fazer isso? Seria Deus apolítico? E qual a diferença entre política e politicagem? Tudo isso deve ser alvo de reflexão do cristão. E na sequência de exposições do livro de Romanos, Paulo vai tratar sobre a questão política. Inclusive nesse propósito de mostrar para o Império Romano e para a sociedade da época que o cristianismo não é um problema para aqueles que governavam o Império Romano. Nós vamos então para Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Senhor Deus amado, santo e justo é o Senhor. E nós aqui estamos para ouvir a Tua palavra, para compreender as maravilhas do Senhor. E como poderíamos compreender e aplicar a nossas vidas, senão pelo Teu Santo Espírito? Portanto, rogamos que o Senhor nos dirija pelo Espírito Santo, para que poderosamente a palavra entre no nosso coração, para que então ela faça morada, para que ela mude as nossas vidas, para que o Teu povo saiba como lidar com um assunto pertinente, e assim possamos glorificar a Ti nas nossas relações, relação com a sociedade como um todo. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, sim. Amém.
Eu acredito que você deve ter uma pergunta diante da leitura. Após a leitura já deve ter surgido uma certa dúvida. E o que eu faço quando a autoridade é uma má autoridade? Uma autoridade que não faz o que é bom, não ordena o que é bom, também vou obedecer a algo de errado? Essa questão é importante. E nós queremos mostrar como devemos agir diante de cada tipo de autoridade, pela própria Escritura. Mas antes de nós vermos as autoridades, o tipo de atitude de cada uma delas, nós gostaríamos de entender um pouco sobre o que é essa autoridade. Para entender a autoridade dentro de uma sociedade, precisamos entender a base da autoridade ou a base da própria sociedade. Qual é a base da sociedade? É a família. E nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria a mulher, dá a mulher ao homem, e o homem passa a governar a mulher. Inclusive, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus está castigando a mulher, ele enfatiza que o governo do homem sobre a mulher, por causa do pecado, já não seria mais agradável, não seria mais tranquilo, não seria mais amoroso por causa do pecado. E tendo em vista que ela foi causa disso, porque foi ela quem deu ao marido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela sofreria o dano de ser governada por um homem pecador, porque o pecado passou a estar no mundo. Então veja que a relação entre o homem e a mulher dentro da família é de aquele que governa e aquela que é governada. A família é a base da sociedade e também da estrutura política. É a própria família. Porque encontramos na família exatamente o governo de uma pessoa sobre a outra pessoa. Isso vai estar presente, obviamente, em todas as gerações. O pecado deformou tudo. E é por isso que homens maltrataram durante a história mulheres de forma indevida. É claro, ninguém poderá aqui concordar com os maus tratos dos homens sobre as mulheres, em hipótese alguma. Mas isso mostra o pecado, os danos do pecado que entrou na criação. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 5, nós encontramos Cristo Jesus como aquele que governa sobre a igreja e é colocado nessa relação de Cristo com a igreja como o modelo perfeito da relação do homem com a mulher, para que o governo do homem sobre a mulher seja exercido de forma correta. Ou seja, como nos diz Paulo, que Cristo amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. Um governo sacrificial em que realmente o governante governa para o bem do outro. Ou seja, o ideal daquele que governa é governar para abençoar as vidas. Isso não significa fazer a vontade deles ou dessas vidas, né? Afinal das contas, quem aqui dirá que Jesus faz todos os nossos gostos? Quem dirá que nós devemos simplesmente pedir e Deus dará qualquer coisa, independente de ser correta ou não? Não, mas um governo que é verdadeiramente para o bem. Encontramos isso também lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9, quando o apóstolo Paulo se dirige aos pais que governam o lar na relação com os filhos. Observem, e vamos fazer a leitura desses versículos, que Paulo dá aos pais o direito e dever de governar os filhos, assim como os políticos, os líderes de um povo, de uma nação, a partir desse princípio, devem também governar. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Observe que Romanos 13 está bem em acordo com este primeiro versículo, que as pessoas devem obedecer às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Veja que Paulo, no versículo 7 de Romanos 13, diz: pagai a todos o que lhe é devido,
A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Outra vez, uma relação entre a política e a estrutura familiar. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo fala acerca dos magistrados, que eles são para temor, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E fala sobre a espada na mão destas autoridades para a disciplina, ou seja, eles exercem também a justiça na sua relação com a sociedade, paralelo com a estrutura familiar. Me diga, você que é pai, quando o seu filho faz uma coisa errada, você corrige? Se você me disser que não corrige, Deus com certeza, nesse momento, estará repreendendo você. Você está provocando a ira de seu filho. Um dia seu filho olhará para trás e dirá assim: meus pais não me corrigiram. Eu fiz tantas coisas erradas, meus pais não me disciplinaram, não me castigaram, não me repreenderam, não disseram não para mim. Por isso hoje eu vou amargurando uma série de defeitos que somente hoje eu percebi, e isso traz danos à minha vida. Pais que não disciplinam seus filhos provocam a ira dos seus filhos, porque lá na frente eles vão perceber quão danoso foi para eles não ter pais que disciplinassem, corrigissem na justiça, para que eles crescessem e se tornassem, quer homem, quer mulher, de valor. Então, pai, disciplina para o filho. Assim, as autoridades também devem exercer este ministério disciplinando a sociedade. Mas Paulo continua agora, a partir do versículo 5 de Efésios capítulo 6, falando da relação entre um servo e um escravo mesmo. Não pense no servo como alguém que está fazendo um bom serviço apenas. Eu vim aqui prestar um serviço. Não, falando de escravo comprado, alguém que pertence a um senhor, que era a estrutura social da época. E Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 5: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso senhor segundo a carne. E esse senhor não é Deus, é a pessoa que é o dono do escravo. Obedecei a vosso senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Do jeito que você deve obedecer a Cristo, obedeça a seu dono, porque ele é um escravo, a pessoa para quem Paulo se dirige. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Inclusive, algo que com certeza pecamos muitíssimo. E aí eu não preciso ir muito longe para mostrar que talvez todos nós cometamos esse pecado diariamente. Quem de nós obedece todas as leis de trânsito? Caso contrário, você não tiver um guarda na frente. Se você estiver sem cinto, você vê o guarda, você bota o cinto. Se você estiver fazendo besteira, você na mesma hora, se você estiver com o celular, você larga. Se você estiver com alguma coisa errada, você na mesma hora obedece. A sua consciência acusa você: eu estou errado e posso ser punido por isso. E você só faz isso quando você vê o guarda na sua frente. Logo, você estava ciente do erro. Perceba. Só que Paulo diz ao servo: não faça à vista, não faça porque você está sendo visto. Meu chefe não está me vendo. Aí vai do celular, descansa, relaxa, aquela coisa. Daqui a pouco vai vir o gerente, o chefe, seja lá quem for, a autoridade sobre você dentro do trabalho, e então você corre, esconde o celular, e finge que está trabalhando, e começa a fazer as coisas. Ele está dizendo exatamente isso: não sirva à vista, não sirva para agradar de aparência, sirva porque você teme a Deus, e faça para Deus, ou seja, obedeça às leis de trânsito por amor a Deus, obedeça aos seus chefes no trabalho por amor a Deus, uma relação de autoridade. E é fantástico que Paulo relaciona isso a Cristo,
que tem a ver Cristo nessa questão? O que tem a ver? É o meu chefe, meu trabalho, mas Senhor, isso é algo tão corriqueiro da vida. Eu sou uma pessoa espiritual e a minha espiritualidade se manifesta aqui na igreja, ela se manifesta no culto, ela se manifesta quando eu estou louvando a Deus, ela se manifesta quando eu estou ouvindo a pregação. Eu sou alguém espiritual. Então, essas coisas simples e até banais, elas não têm importância para mim. Paulo diz o contrário, ele disse: servo, obedeça ao seu Senhor como se estivesse fazendo isso a Cristo. Não como se estivesse fazendo a meros homens. Significa que há uma relação entre aquele que lidera e o próprio Senhor da glória, que nós estamos vendo em Romanos capítulo 13. Deus é quem institui as autoridades. Então, Paulo continua, certos, versículo 8 de Efésios 6, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Interessante. Mas peraí, o senhor está falando, Paulo, da minha relação com o meu chefe, e aí no caso, como disse, escravo e dono. O senhor está falando de uma relação horizontal, humana. O que Deus tem a ver com isso? Não seria o meu chefe que deveria me recompensar pela coisa boa que eu faço? Porque é Deus o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor de todos nós. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Opa, vale para todo mundo. O princípio aqui vale para todo mundo. Vale para a lei de trânsito, vale para o seu trabalho na empresa, vale para a relação com os professores, diretoria, dentro de uma estrutura acadêmica, vale para a igreja, ainda que a igreja não devesse ter uma estrutura política tão complexa, já que o Senhor, Ele não nos conduz a tal coisa. Então, vale para tudo. Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Veja que ele agora se dirige aos donos de escravo, deixando as ameaças. Eu mando, eu sou o chefe, eu sou o guarda, eu sou o policial, eu sou o pastor, eu sou o governante, seja qual for a instância do governo. Então eu mando, você obedece, diz um ditado popular, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Paulo diz, nada disso. Não é assim que funciona. Você que está sobre outras pessoas, de igual modo proceda para com eles. Mas como assim? Eu sou o dono do escravo, ele é o escravo, ele é que deve me servir, não eu devo servi-lo. Não. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensinou algo diferente. Muito pelo contrário. João 13, versículo 12, nos diz a palavra que depois de lhes ter lavado os pés, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. Não é o servo que serve ao seu senhor apenas, mas eles se servem. De modo que Paulo diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, servos, os escravos, aqueles homens que você tem por miseráveis, deixando as ameaças, se aproveitando do seu cargo,
se aproveitando da sua posição política, sua posição dentro da estrutura da empresa, da academia, do governo, e seja lá o que for o lugar, inclusive da igreja, se aproveitando disso, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dos escravos, deles, como o vosso, ou seja, donos de escravos, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Julgará o dono do escravo e o escravo, o presidente e aquele que é cidadão, o professor, o diretor e o aluno, o dono, o chefe da empresa e o funcionário, o pastor, o presidente conciliar e o congregado. Serão todos julgados pelo Senhor da glória, porque há um único Senhor de toda a terra. E é a Ele que servimos, não importando que posição nós ocupemos dentro da sociedade. Portanto, veja que é um assunto não só importante, mas de implicações práticas profundas. Porque a questão da autoridade diz respeito à estrutura familiar, que é a base da sociedade, onde o homem governa e a mulher deveria ser governada. Por isso, nos diz a palavra que o homem deve governar como Cristo governa a igreja, que se sacrificou por ela, e que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja deve ser ao Senhor. Diz respeito a todas as relações trabalhistas, todas elas, não importa onde seja, nas relações, quer escravo, dono, ou mesmo funcionário, chefe. Diz respeito às autoridades públicas, e aí você pode pensar na lei de trânsito, dentro da esfera do trânsito, e também pensar nos governantes de nosso país, e até diz respeito à igreja, dentro daquela estrutura que, na verdade, Deus instituiu, e deveria ser só a que Deus instituiu, nada mais do que isso. O resto é criação e invenção dos homens. Isso vale para todos. Isso vale para todos. E veja que tem aplicações profundas, porque Deus julgará todos também por isso. Pela forma como eles lideraram e pela forma como eles foram liderados. Deus julgará, como Paulo disse, Ele é o Senhor de todos, e julgará a todos por isso. Então o assunto é importante. Eu não sei qual o valor que você tem dado a esse assunto, quer você seja líder, quer você seja liderado. O assunto é sério, e Deus considera sério. Por quê? Porque a própria criação foi constituída por Deus como reino. Ele é o rei, e todos devem obediência. Salmo, capítulo 2, ou melhor, Salmo 2. Salmo 2, o Senhor nos fala dos gentios em sua relação com o Filho de Deus, que é o herdeiro do trono. E diz para todos os governantes que se submetam ao herdeiro do trono do universo, antes que seja tarde demais. Porque Deus é rei, e somos todos súditos, quer queiram, ou quer queiramos, quer não queiramos. Aqueles que dizem assim, eu não quero Deus, como disseram os gentios, dizendo, não quero mais o jugo do Senhor. Quer aqueles que dizem, Senhor, tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Eu quero toda a tua vontade. Não importa. Ele continuará sendo Senhor de todos e julgará o mundo com justiça e com equidade, sempre. Como então lidar com os mais variados tipos de governo? E aí eu não me refiro a tipos pensando em âmbitos. O governo da igreja, como é que eu vou tratar? O governo de uma escola, como é que eu vou tratar? O governo de uma esfera pública, como é que eu vou tratar? Não. O princípio é o mesmo para todos. Eu me refiro a situações diferentes. Situações em que os governantes são bons ou situações em que os governantes são maus. O que eu faço quando quando estamos diante de bons e maus governantes? Para isso, nós separamos 4 textos em uma sequência que, de forma muito interessante, apresenta exatamente 4 tipos de governos. E nós precisamos ir lá.
para mostrar exatamente que o governo vem de Deus, que ele serve para juízo e para abençoar, e como isso funciona na prática. Ou seja, tudo que Paulo disse em Romanos 13, conseguimos encontrar no Antigo Testamento de forma prática. Portanto, não é algo novo, é algo antigo. Vamos para 2 Crônicas. 2 Crônicas, a partir do capítulo 32. 2 Crônicas, a partir do capítulo 32. Como nós falamos, vamos apresentar 4 tipos de governantes. Esses governantes são, primeiro deles, Senaqueribe, rei da Assíria, que é exatamente aquele que se encontra no capítulo 32 de 2 Crônicas. Segundo governante é Josias, rei de Judá. Terceiro governante, Nabucodonosor, que é o imperador, rei da Babilônia. E o quarto e último governante é Ciro, um rei medo-persa, também é imperador e que estava presente, ou foi inclusive o instrumento de Deus para a restauração do seu povo. Vejamos o que cada governante nos mostra sobre o governo de Deus por meio deles e como nós deveríamos reagir. Vamos para o primeiro governante. 2 Crônicas, capítulo 32, diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade, são os dias do rei Ezequias, rei de Judá, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Observe o que acontece. Senaqueribe, rei da Síria, quer ampliar o seu império, porque a Síria estava ampliando os seus domínios e se tornou um império poderoso, estava dominando outros povos, outras nações. E então ela vem do norte em direção a Judá. O que acontece, versículo 2, é que vendo, pois, Ezequias, rei de Judá, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, ou seja, ele queria dominar Jerusalém, queria realmente dominar o povo, subjugar o povo, destruiria com certeza muito ou daquele povo, inclusive o templo, provavelmente. Diante disso, Ezequias resolve tomar uma atitude. Veja que Ezequias está diante de um governo, e um governo nocivo. É exatamente aquele governante mau que você talvez tenha pensado quando nós lemos Romanos 13. Para você ver a maldade desse governante, vamos para o versículo 9 do capítulo 32. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: ouça as palavras de Senaqueribe, rei da Síria. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? E aí vamos pular alguns versículos. E ele diz assim, versículo 15: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus das nações, de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos os poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Em outras palavras, Senaqueribe diz: olha, nós já estamos há um bom tempo passando povo após outro povo, e
como uma praga, estamos varrendo a terra. Nenhum povo conseguiu resistir ao nosso poder. Nenhum povo conseguiu resistir ao nosso exército. Nós dominamos todos. Nenhum Deus desses povos foi capaz de frear, impedir o nosso avanço. Observe que o problema já vinha de longe. Um reino devorador, destruidor, que vem destruindo uma nação após a outra. Então, com arrogância, muita presunção, Senaqueribe diz assim, olha, eles têm muitos deuses. Os povos, que na época eram politeístas, tinham muitos deuses. Eles rogaram a todos os seus deuses, e nenhum dos deuses pôde impedir que eu destruísse aqueles povos, ou que eu tornasse cativo, que eu vencesse, que eu dominasse. Vocês só têm um Deus. Vocês acham mesmo que uma naçãozinha de um Deus só, que mostra nisso a fraqueza do povo, vai conseguir me impedir de dominar Jerusalém? Vocês vão morrer rápido. Ele zomba, ele ridiculariza com orgulho e presunção, porque Ezequias, o rei de Judá, ordena ao povo que não faça nada, a não ser se fechar, se guardar dentro de Jerusalém, para clamar ao Senhor, o Deus de Israel. O povo não foi para a guerra, o povo não saiu a negociar, o povo não foi buscar uma aliança, uma parceria com outras nações, como o Egito, por exemplo. Eles deveriam apenas se manter calados, quietos, orando ao Senhor durante aquele momento tenso, difícil, angustiante. Então, o texto continua dizendo que os servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, ou seja, assemelharam, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eis um governo ruim, hostil, tirano, que oprime o povo. O que fazer quando nós somos governados por pessoas assim? Não importa se numa nação, estado, município, num trabalho, numa academia, escola, universidade, e até numa igreja, uma instituição religiosa. O que fazer quando nós somos governados por tiranos, que blasfemam o nome do Senhor, quer com palavras, quer com atitudes, que oprimem, que nos obrigam a fazer coisas que não são certas e não deveríamos fazer? O que eu faço quando estou diante de um mau governo? Observe que esse governo, ele prova o povo, ele testa o povo. Vamos considerar, portanto, que esse governo tinha um propósito divino: testar o rei e o seu povo de Judá quanto à sua confiança em Deus. Não tem nada que se aproveite em Senaqueribe, nada que se aproveite. É um terrível líder, um terrível governante, no sentido pior da palavra, mal mesmo. Mas mesmo ele, como diz Paulo em Romanos 13,
é um instrumento de Deus. Instrumento de Deus? Pastor, o senhor está... Como é que Deus pode usar como instrumento um homem perverso desse? Ô meu filho, Deus usa até o diabo. E você tem dúvida disso? Deixa eu mostrar para você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Diz Paulo: e para que não me ensoberbecesse, propósito, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Propósito bom. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Deus, me livra desse mensageiro de Satanás. Senhor, me livra desse mensageiro de Satanás. Só perturba. Senhor, me livra desse mensageiro de Satanás. Estou aqui quieto na minha, ele só perturba. Então, ele me disse, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não vou tirar, Paulo, eu vou deixá-lo, porque a minha graça te basta. Até Satanás como instrumento para a glória de Deus, um Deus que é 100% bom, que não tem uma mancha de pecado, mas que na sua infinita sabedoria pode sabiamente e puramente fazer uso da maldade dos homens ou de todos os seres que ele criou. Pode fazer uso para a sua glória. Quero um outro exemplo? Gênesis 45. Gênesis 45. Versículo 4. Disse José aos seus irmãos, momento em que José se revela para os seus irmãos, que ele, governante de todo o Egito, era José, filho de Jacó, irmão, portanto, dos filhos do patriarca. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Como Senaqueribe poderia ser um instrumento de Deus, um homem mau, mas que Deus, na sua sabedoria, usa? Um homem que é autoridade, porque Deus quer que seja autoridade. Observe que no texto acontece algo interessante. É que todas as ações de Senaqueribe exigem uma reação. A pergunta é: que reação? O que eu faço diante deste tirano? O que eu faço diante deste governante tirano? Qual é a minha reação? O que eu deveria fazer? Portanto, cremos que a ideia do Senaqueribe é a ideia de um governo que prova o povo de Deus, que testa a fidelidade do povo de Deus.
que testa se o povo de Deus realmente confia no Senhor, que testa para ver se o povo de Deus realmente espera no Senhor, realmente busca o Senhor nas horas da dificuldade, teme mais a Deus do que um homem mau que poderia matá-los, ou como disse Jesus, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, e esse é Deus. Só Deus pode lançar alguém no inferno. Quem mais teria tal autoridade? Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 13. A partir do primeiro versículo. Deuteronômio 13:5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Observe o que diz agora. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Senaqueribe, um tirano, instrumento de Deus, para ver se o povo de Deus amava e temia a Deus mais do que todas as coisas. Se o povo de Deus diria, Senaqueribe, tá certo, o que você quer que nós façamos? Sirvam os meus deuses. O que você quer que nós façamos? Faça a minha vontade, e tudo vai bem. Normalmente, propostas semelhantes eram feitas. Ou mesmo, se o povo diria, junto ao rei Ezequias, vamos buscar ajuda, vamos pedir uma aliança ao Egito, vamos pedir uma aliança à Babilônia, para ver se eles nos ajudam a nos livrar, afinal, quem nos livrará da maldade deste homem? Um tirano posto ali, sim, posto, autoridade posta por Deus, mas com um propósito bem específico, provar o povo de Deus, para ver se realmente ele ama o Senhor, ou se o povo de Deus teme mais a homens do que ao próprio Senhor da glória, se o povo de Deus confia mais no Senhor do que na força dos homens. Ele foi um instrumento de provação, para ver o quanto realmente o povo de Deus tinha o coração no Senhor. E Ezequias foi aprovado, e Deus se agradou dele. Diante disso, Ezequias não mandou um exército para destruí-lo, ou tentar destruí-lo. Ezequias não buscou aliança com os pagãos. Ezequias não se rendeu a todas as blasfêmias de Senaqueribe. Ezequias fez o certo. Ele orou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Ele e o profeta Isaías clamaram a Deus. Deus, o Senhor está ouvindo aquilo que ele está falando? O Senhor está ouvindo as suas ameaças? O Senhor está ouvindo tudo aquilo que aquele homem mau fala contra ti? Vamos ver a oração de Ezequias. Isaías 37, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros de Senaqueribe, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, disse, Senhor, olha o que eu acabei de receber. E orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de
todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Deus seria glorificado por meio da correta atitude do rei Ezequias e o seu povo perante aquela situação triste, perigosa, angustiante. Deus seria glorificado. Em vez de Ezequias tentar politicagem, como comum em nossos dias, em vez de Ezequias confiar nas suas forças, como é comum em nossos dias, em vez de Ezequias tentar um conchavozinho político com outros reis, como é comum em nossos dias, em vez de ele se arrogar e orgulhar ser também rei e tentar com suas próprias forças vencer o inimigo, como é comum em nossos dias, o rei Ezequias fez uma coisa, como Jesus disse para Marta e Maria: uma só coisa é necessário. Ezequias escolheu a certa. Ele orou ao Senhor: Deus, os nossos adversários estão aqui, blasfemando, na nossa porta, diante de Jerusalém. E nós sabemos que não temos o que fazer. Somos menores em número, em força. E é verdade, eles disseram uma coisa verdadeira, Senhor. Eles vêm devastando a terra. Nenhuma nação pôde resistir ao poder deles até agora. Mas é porque eles não conheceram nenhum Deus verdadeiro até agora. Senhor, glorifica o Teu nome, nos livrando da mão dos inimigos, dos adversários, dos perversos, dos maus, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ezequias fez a única coisa que era necessária para que Deus fosse glorificado na vida deles. Um rei tirano, instrumento para provar o povo de Deus e ver quanto o povo de Deus teme, confia e ama realmente o Senhor. Voltando para 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. O que eu faço quando tiranos tentam dominar sobre nós? Eu oro ao Senhor. Eu clamo: ó Deus, Tu sabes a maldade dos homens, a perversidade, a tirania. Eu quero apresentar diante do Senhor. Eu clamo: livra-me das mãos dos nossos inimigos,
daqueles que com maldade querem nos destruir. Porque eu tenho certeza que o Senhor é Deus que salva. É Deus que é glorificado naqueles que esperam por Ele e por mais ninguém. Só por Ele e por mais ninguém. Este é um tipo de governo e essa é a reação que Deus quer de nós. Como você tem reagido diante dos governos maus que nós já tivemos? Tivemos muitos maus governantes, muitos, um monte de coisa ruim. Como você tem reagido? Eu vejo pessoas apaixonadas, brigando e fazendo maior confusão, falando de tudo, principalmente nas redes sociais. Deixa eu perguntar para você, que tão ferozmente abre a boca, para falar contra os maus e tiranos governantes. Você fez a única coisa que Deus quer que faça. Diante dos tiranos que nós temos no mundo, você tem agido do jeito e o único jeito que Deus quer que nós venhamos agir. Você clamou ao Senhor, ó Deus, somos tão pequeninos, e eles se acham tão grandes, tão poderosos, tão donos de tudo. Ajude-nos, Senhor. Mostra a Tua glória, ouvindo nossas orações, mostrando o Teu poder, Tua soberania, Tua justiça, Teu domínio sobre todos. Você fez isso alguma vez? Alguma vez clamou ao Senhor de toda a terra? Ou apenas vociferou as suas próprias ideias? Ezequias fez a única coisa que era necessária. E Deus mesmo matou todos os inimigos dele. Vamos continuar. Segundo Crônicas 34. Nós estamos diante agora de um outro rei completamente diferente. Diz o texto o seguinte: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos. Josias, que hoje é conhecido como reformador de Israel, pode ser considerado, depois de Davi, como o maior rei que aquela nação teve. Foi um homem que foi firme, mas de tal modo firme, que governou não com medo daquilo que poderia sofrer como sanção das pessoas contra as quais ele precisava agir. Mas ele agiu como Deus ordenou desde o início, e hoje pela manhã foi visto na pregação do nosso presbítero Paulo. Ele fez o que disse Davi a Salomão: coragem, pois, e ser homem. Ele fez o que Deus disse para Josué, que substituiria Moisés, servo do Senhor que havia morrido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sim. Continuando no texto de 2 Crônicas 34, versículo de número 4 diz: na presença, versículo 3 ainda, o final, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, ou seja, dos altares que o povo tinha construído nos montes para adorar outros deuses.
ele foi destruindo. Ele foi fazendo toda vontade contrária ao povo, ou fazendo tudo que era contrário à vontade do povo, corrigindo aqui a expressão. Dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, e os postes ídolos, e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os e reduziu a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, ou seja, profanou altares, esses altares pagãos, e purificou a Judá e a Jerusalém. Você imagina um governante, vamos fazer aqui trazer para os nossos dias, digamos assim, para você tentar entender. Subir ao poder e entendendo que o Senhor é o único Deus de toda a terra, e que a religião que ele instituiu foi essa, vamos pensar, cristianismo, pensando num contexto real, começaram a destruir todos os templos pagãos, tudo que fosse uma idolatria, tudo que fosse algo contrário ao instituído por Deus, tudo que ferisse a palavra de Deus, destruir por terra. Me diga, esse governante teria o agrado do povo? De um povo idólatra, de um povo pagão, de um povo de coração duro, esse governante teria o agrado? Ele não se importou. Ele temeu a Deus mais do que tudo. Ele temeu ao Senhor. Quando encontram o livro da lei, que estava no templo, ele ouve o livro da lei que foi lido diante dele, e com o coração temente a Deus, Josias rapidamente manda consultar ao Senhor, e então se volta a purificar o povo outra vez. Ele viu que Deus estava irado contra o seu povo por toda aquela idolatria, e toma uma providência por amor a Deus, mas também ao seu povo, livrar esse povo do seu pecado. E só tinha um jeito de livrar esse povo do seu pecado, era fazer o povo se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. Qual seria o outro modo? Então este rei de coração firme e corajoso, que temia unicamente ao Senhor, toma uma atitude de renovar a aliança entre Deus, o povo e seu Deus. Segundo Crônicas 34, agora versículo 29. Então, deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o seu povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Deve ter demorado boas horas. Imagine ler o Pentateuco diante de Deus. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para os seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Pelo menos o livro de Deuteronômio. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor,
Deus de seus pais. Que governante! Um governante que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e que com coragem lidera o povo de Deus para fazer a vontade de Deus, queira o coração ou não queira o coração. De tal modo, esse homem governou o povo de Deus para Deus, que diz a palavra do Senhor que foi a maior e mais fiel Páscoa já celebrada em Israel, desde os dias de Salomão, como nos diz o capítulo 35, versículo 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, ou seja, até antes de Salomão. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Um bom rei governa para o bem do seu povo. O que fazer diante de um bom rei? Louve a Deus pela vida dele. Ore a Deus pela vida dele. E siga para que você seja conduzido na vontade do Senhor. Diante de bons governantes, louve a Deus. A palavra do Senhor diz que o povo foi fiel a Deus e não se desviou enquanto Josias viveu. Enquanto aquele homem de Deus, firme, corajoso, conduzia o povo na palavra do Senhor, o povo de Deus não se desviou. Olha o valor de um bom governante, que não escuta o povo segundo suas inclinações pecaminosas, mas escuta Deus segundo sua palavra santa, que não dá ouvidos à vontade do povo para o agradar, a fim de conseguir, assim, toda a aprovação, favor do povo, mas que teme antes a Deus, para cumprir o seu papel. Paulo diz, são ministros de Deus. Em Senaqueribe, Deus glorifica o seu nome, usando aquele homem para provar o povo. Em Josias, Deus usa Josias para abençoar o seu povo, purificando um povo que já estava se perdendo ou perdido na sua idolatria, na maldade de seu coração. Portanto, saiba distinguir entre governante e governante. Saiba distinguir entre aqueles que temem a Deus e aqueles que temem apenas a homens. Saiba distinguir entre aquele que faz as coisas por amor a Deus e aqueles que fazem por amor a si mesmo, agradando a pessoas para conseguir o favor delas. Paulo disse, me diga se alguma vez nós buscamos a glória de homens, se alguma vez nós bajulamos homens. Se fizéssemos isso, não seríamos servos do Senhor. Obedeça. Há um jeito certo de agir diante de cada tipo de autoridade, de liderança. Mas todos os jeitos apontam para Deus. Todos os jeitos apontam para a nossa relação com Deus. A sua relação com Deus vai definir a forma como você se relaciona com os governantes, com os líderes. Como disse, desde a igreja à sociedade, com o poder público. A sua relação com Deus vai definir a forma como você se relaciona com as autoridades. Obedeça àquele que te conduz para Deus. Não importa se você gosta. Fez o que eu não gosto. Estava certo? Tá, mas não era o que eu queria. Obedeça. Porque Deus está sendo bom contigo, conduzindo a sua vida pelo caminho certo. Filhos, obedeçam seus pais. Mas o meu pai me tirou o que eu não queria. Mas ele fez o que era certo? Fez. Mas eu não gosto. Mas faça. Porque o seu pai e sua mãe estão sendo instrumentos de Deus como autoridade divina para o teu bem
conduzindo a sua vida para o que é bom. Porque o propósito de uma autoridade não é fazer a vontade do povo. O propósito de uma autoridade é fazer a vontade do Deus que a instituiu. Então, sempre que as autoridades conduzirem para o que é bom, não importa se você gosta ou não gosta, não importa se é o que você quer ou o que não quer, não importa o que você acha. O importante é ser justo, ser reto, se está bom, então obedeça. Pode ser o teu inimigo. Eu detesto aquele presidente, mas o que ele está mandando é justo? É certo? É. Então obedeça. Então apenas obedeça. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Apenas obedeça. Porque isso é bom e agradável a Deus. Mas logo em seguida nós temos um outro governante. E é só seguir um pouquinho mais. Segundo Crônicas ainda, agora capítulo 36, versículo de 5 a 21, não vamos precisar ler todo, mas vamos acompanhando o raciocínio. A partir do versículo 5, um outro rei está governando em Judá, vai começar a governar, e diz assim: tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Subiu, pois, veja o pois aí, a relação do que foi dito antes e o que vai ser dito depois. Ou seja, por causa da maldade de Jeoaquim e também do povo, subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Observe um outro governante. Semelhante em parte ao Senaqueribe, porque Nabucodonosor também vinha avançando por toda a terra. Na verdade, parece que Nabucodonosor ainda era mais arrogante que Senaqueribe. Mas ele não chegou afrontando os deuses de Israel como fez Senaqueribe. Ele veio agindo. Nabucodonosor simplesmente avançou e tomou o povo de Deus, a terra. Ele avançou. Um rei pagão. Não era um homem de Deus. Um rei pagão. O texto continua e vamos avançar um pouquinho. Versículo 11. Tinha Zedequias, outro rei de Israel, de Judá, a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Observe o que Jeremias disse. Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Diz assim o profeta de Deus. Versículo 8, pegar a frase completa. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e o trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. A situação é diferente de Senaqueribe. Em Senaqueribe, Deus testou o povo de Deus para ver em quem confiava. Afinal, o rei Ezequias era um bom rei. O texto diz que ele fez o que era bom e reto diante do Senhor. Todavia,
Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, são maus reis. O texto diz, fez ele o que era mal perante o Senhor. Todos os três, na verdade, a maior parte dos reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Agora Deus levanta um outro líder, uma outra autoridade. E ele chama Nabucodonosor de meu servo. Ele está fazendo a minha vontade. Ele está fazendo aquilo que eu mandei. É isso que Paulo quer mostrar em Romanos 13 também. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, porque são instrumentos de Deus. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, servo. Palavra servo, servo de Deus. Não porque teme a Deus. Ah, as autoridades são servos de Deus. Ah, não, pastor. Você não está entendendo. Paulo está falando quando uma autoridade, ela é cristã. Então, o cristão é um servo de Deus. E eu devo obedecer, respeitar e assim por diante. Não é no sentido geral. Não! Nabucodonosor não era um homem temente a Deus. Era um homem arrogante. Até o que nós entendemos ter sido a sua conversão, conforme nos revela Daniel. Quando Deus o humilha e mostra que ninguém se exaltará perante o Rei da Glória. E então Nabucodonosor reconhece sua miséria completa, sua condição de pecador. Ele está falando de todos os homens. Ele está falando que Deus usa homens pagãos como servos. O profeta Jeremias chama Nabucodonosor de meu servo. Palavra de Deus. São ministros de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada para matar. Sim, para matar, como fez Nabucodonosor, para matar, para destruir, para castigar o povo rebelde, um povo rebelde. O que é que nos diz mais, segundo Crônicas 36? Ele nos diz o seguinte, versículo 17. Por isso, por causa de toda a rebeldia e maldade de Judá, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou, ó a espada, matou. E quem é o rei dos caldeus? Nabucodonosor, o servo, porque estava a serviço de Deus, o qual matou os seus jovens, ou seja, de Judá, a espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade. Olha, duro, matou, saiu matando tudo. Nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos o deu nas suas mãos. Deus entregou todos, dos jovens aos velhos. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também os seus preciosos objetos. Versículo 20. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Nabucodonosor, um outro governante pagão, numa outra condição, um instrumento de juízo divino. Maus governantes também são postos por Deus, quer para provar o povo de Deus, para ver o quanto o povo de Deus teme a Deus e ama a Deus e confia em Deus e só em Deus, e não nas suas próprias forças.
Mas maus governantes também são colocados por Deus para destruir o povo de Deus, como castigo, como disciplina, para disciplinar o povo do Senhor, para que todos saibam que Deus é santo e não faz acepção de pessoas. O que a gente faz quando um mau governante serve de disciplina para o povo de Deus? Deus ensinou. O profeta Jeremias profetizou a seguinte ideia. Diz o Senhor: o rei dos caldeus vem contra vocês. Ninguém livrará vocês das mãos dele. Portanto, aqueles que acreditarem na minha palavra, se entreguem a ele. Aqueles que resistirem por não acreditarem na minha palavra, que sou eu que uso este homem para a disciplina do meu povo, serão mortos. O que aconteceu? Vocês encontram no livro de Daniel, seus 3 amigos e outros mais, o profeta Ezequiel também, se entregaram, acreditaram na palavra de Deus e se entregaram. Sem rebelar-se, sem questionar, se entregaram. Para que Deus cumprisse a sua palavra. E eles viveram todo o período do governo de Nabucodonosor e os seus sucessores, filho, Belsazar, e até os medo-persas. O que eu faço quando maus reis estão governando? Vamos pensar em tiranos de outros países, que não gostam dos cristãos. O que eu faço? Eu vou servindo ao Senhor quietinho na minha, e deixando Deus cumprir a sua vontade. O que fizeram os cristãos quando os imperadores romanos perseguiram os cristãos? Me diga o que eles fizeram. Fizeram um motim, uma rebelião para tirar o imperador do poder? Não! Leia a história da igreja. Eles continuaram servindo a Deus, respeitando as autoridades e esperando o livramento das mãos do Senhor. Os mártires, os que morreram pela palavra, os fiéis, os que não desistiram de continuar servindo ao Senhor, eles passaram pela tribulação, pela luta, pela angústia, servindo a Deus, enquanto iam vivendo com temor e tremor seus dias. O que eu faço quando maus governantes lideram, não importa qual a esfera da sociedade? Eu continuo servindo a Deus, pedindo auxílio para viver os meus dias, pedindo misericórdia e perdão para viver os meus dias na presença dEle. É assim que o cristão deveria, ou era assim que o cristão deveria lidar com os maus governantes também. Porque maus governantes são instrumento para juízo de nações. Acham mesmo que maus governantes que nós tiveram não foram instrumentos para o juízo deste povo rebelde que é o brasileiro? Povo ladrão, corrupto, mentiroso, um povo de todo tipo de carnalidade, conhecido no mundo inteiro pelo carnaval, uma festa completamente carnal. Um povo conhecido pela corrupção, chamado por estudiosos de outros países de o câncer. Não seria este povo merecedor de maus governantes para juízo dele? Então, o que o cristão faz diante disso? Ele vive os seus dias para a glória de Deus, esperando no Senhor. Aqueles que acharam que poderiam resistir com suas próprias forças foram mortos, porque foi Deus quem instituiu Nabucodonosor. Não foram homens, foi Deus. Mas aqueles que confiaram em Deus viveram seus dias em paz. É verdade que lutas e tribulações também apareceram. O livro de Daniel mostra as tribulações de Daniel e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas de todas elas Deus livrou, e em todas elas, portanto, Deus estava presente. O que eu faço diante de maus governantes? Viva para a glória de Deus, esperando no Senhor.
Deixe que Deus cumpra o seu propósito. Deixe que Deus castigue quem quer castigar. Deixe que Deus faça o que quer fazer e você viva para a glória de Deus. Caso contrário, se a espada for aplicada, será justa, porque foi você quem decidiu se rebelar, quando você deveria ter esperado no Senhor. Um homem colocado por Deus para a disciplina do povo de Deus. E nós temos uma forma bíblica de lidar com isso. Como você tem lidado com maus governantes? Instrumentos de Deus para juízo de povos. Siga sua vida glorificando a Deus, na sua, quietinho, vá fazendo a vontade do Senhor. Quem coloca e quem tira governantes não é o povo, nessa tola democracia, é Deus. A democracia nada mais é do que uma tentativa de mostrar que o homem tem o controle da situação, quando na verdade é Deus, é sempre Deus, não importa que tipo de governo seja, não importa como ele é instituído, é sempre Deus. Ele é o Senhor, Ele pode usar quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, não importa o tipo de governo, Deus sempre será o Senhor de todos eles. E Ele tira e Ele coloca o governo que Ele quiser, para cumprir propósitos variados, provar o povo dEle, abençoar, santificar o povo dEle, castigar o povo dEle, ou restaurar o povo dEle. Finalzinho de 2 Crônicas, os últimos versículos deste livro. Capítulo 36, versículo 22 e 23. O tempo passa, 70 anos, tá? 70 anos desde o cativeiro da Babilônia. São 70 anos de cativeiro. Começou, e aí o término. Então, é um versículo para o outro, mas são 70 anos que passam. E diz assim a palavra do Senhor: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Não é um homem de Deus, não, é um pagão, um homem de deuses, um homem completamente pagão. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, ou seja, o Deus de Israel, não seus deuses pagãos, Deus de Israel, o verdadeiro Deus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Isaías se dirige muito antes, quase 200 anos antes, falando sobre Ciro. Em Isaías 44, 28, diz assim: que digo... Vamos ler um pouquinho antes, senão vocês não vão entender as palavras. A partir do versículo 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O contexto é a redenção do povo de Deus. Restauração do povo de Deus. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus
e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro um conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Ciro, um rei pagão, que não conhecia o Senhor, mas que ouviu com certeza de homens de Deus que estavam na Babilônia a profecia a seu respeito. Deus usou esse governante para restaurar o seu povo. O que eu faço quando Deus levanta homens pagãos para que de alguma forma abençoe o povo de Deus? Para que de alguma forma mude a sua situação? Para que de alguma forma beneficie o povo de Deus, ainda que ele seja um pagão? Ele é um pagão. Ninguém disse que ele é um homem de Deus, ele tem os seus deuses. Mas ele ali é um ministro de Deus, um instrumento de Deus para cumprir a vontade de Deus. O que eu faço? Eu dou graças a Deus por usar homens pagãos para abençoar o seu povo, mostrando que Deus é o Senhor de toda a terra e Ele faz o que quer dela, porque Ele é o Senhor de tudo. O que você deveria fazer diante de governantes pagãos que de alguma forma, não com injustiça, desonestidade, como alguns, inclusive de bancadas evangélicas fazem, usando dinheiro público para comprar terrenos para igrejas, para construir prédios para igrejas, para beneficiar pessoas, usando dinheiro público para dar cargos a fim de que tenham dinheiro para pessoas que são evangélicas. Isso é desonesto, isso é errado, isso não vem de Deus como algo agradável, e serão julgados por isso, porque foram desonestos em nome do Senhor. Usaram o nome de Deus em vão e fizeram com que as nações blasfemassem de Deus por isso. Mas o que eu faço como Deus levanta pagãos para beneficiar a sua igreja? Eu louvo a Deus por isso. Para isso você só precisa ler o livro de Esdras e Neemias. Homens de Deus que viram em Ciro a vontade de Deus se cumprindo, que viram naquele homem o propósito de Deus se cumprindo, mesmo que ele fosse um pagão. E esse é um dos problemas que eu tenho visto em nossos dias, é que o povo de Deus é de tamanha ignorância quanto à questão política, que não consegue nem discernir quanto aos tipos de governos que temos, quem está sendo instrumento para o quê. Existe uma forma de lidar com cada tipo de governo. Você sabe lidar com esses governantes? Você sabe quando agradecer a Deus, mesmo quando um pagão governa, mas ali abençoa a igreja? Você sabe quando glorificar a Deus com a atitude correta, quando um governante mau está sendo um instrumento de provação? Você sabe fazer o que é certo quando Deus aplica disciplina sobre um povo? Você sabe aproveitar as bênçãos de Deus quando Deus levanta homens para purificar a igreja de seus pecados, governando com firmeza, por amor e temor unicamente a Deus? Mas é claro, também para abençoar o seu povo.
Então você sabe. É sobre isso que Paulo está nos falando. E ele quer que os cristãos saibam lidar com cada tipo de governo. Porque todos eles vêm do Senhor. Porque todos eles vêm do Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quer boa, quer ruim. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas.